Olá, meu nome é Marco Aurélio Fernandes Galdurós Filho e essa é a defesa da minha tese, a busca da legitimação do regime militar brasileiro no âmbito das relações laborais, sob os ideais ascéticos em Friedrich Nietzsche. A ideia do trabalho é demonstrar que uma ditadura militar, um regime de exceção, é consolidado por ideais, como Nietzsche desenvolve no seu livro Genealogia da Moral, ideais ascéticos. Ideais com base numa concepção do medo, do castigo, da tortura e numa retomada da moral, numa retomada do um passado glorioso. O método desenvolvido aqui através do trabalho foi o método histórico indutivo de pesquisa. Né? Por quê? Porque nós desenvolvemos aqui um trabalho tríplice, fazendo um link, né? Uma ligação interdisciplinar entre história, filosofia e norma. A ideia do trabalho, basicamente, é que nós possamos demonstrar como no regime militar brasileiro, no período de 1964 até 1985, os ideais ascéticos estiveram presentes, tanto no período pré-regime ditatorial, quanto principalmente no seu desenvolvimento. E para tanto nós vamos demonstrar isso com a questão também da legislação laboral, de como a lei trabalhista serve de instrumento de perseguição, instrumento de manutenção do status quo, do status de medo, do status de castigo. Essa é a ideia e o objetivo do trabalho. Em seu livro Genealogia da Moral, Friedrich Nietzsche desenvolve o que ele chama do sacerdote ascético. O sacerdote ascético é uma figura que se pode dizer de um líder ou de líderes que se forma com base numa necessidade da sociedade de uma retomada a um passado glorioso. Esse passado glorioso basicamente teria como preceitos uma moral, desenvolvendo uma conduta socialmente esperada, mas essa conduta socialmente esperada, se nós temos pessoas que transgridem isso, que pensam de forma diferente, elas devem ser punidas. Portanto, o medo se torna instrumento de poder. E o medo, muitas vezes, ele é caracterizado caracterizado ainda como uma questão de vingança. A vingança daqueles que não constituíam que destruíram, na verdade, esse passado glorioso, agora estes devem ser perseguidos. Estes devem ser exterminados. E qual é o mecanismo que Nietzsche coloca nesse sentido? Então ele traz o medo como instrumento, a moral como instrumento, e a vingança como instrumento. Partindo desse princípio tríplice, ele entende que o sacerdote se forma com base nesse clamor social. E o sacerdote nada mais é do que um fraco, como a sociedade que clama por isso. Ele apenas é uma pessoa capaz de liderar essas pessoas, portanto, ele tem um pouco mais de relevância, é uma pessoa que pode ser a que propaga esse tipo de discurso e que pode liderar esse tipo de necessidade social, de clamor social. Nietzsche ainda demonstra que os ideais ascéticos elegem um inimigo. E esse inimigo é o qual sustentará toda a necessidade de que esse sacerdote possa implementar medidas duras e medidas que possam, de fato, destruir esses inimigos. Portanto, no período do regime militar brasileiro, de 1964 a 1985, se elegeu aqueles que sustentavam o governo anterior, de João Goulart. João Goulart tinha como suas bases os sindicatos, os trabalhadores. Portanto, como nós desenvolvemos aqui, pela necessidade dessa volta de um passado glorioso, por essa necessidade de derrotar um possível comunismo, que era a sustentação aqui do golpe militar
brasileiro, como muitos que aconteceram na América Latina entre os anos 60 e 70, se colocou na figura destas pessoas que transgrediam esses ideais básicos de um novo regime, do momento de ruptura, como inimigos. Os trabalhadores, os sindicalizados, se tornaram pessoas as quais, aqueles que apoiavam o regime anterior, estes deveriam ser combatidos, estes deveriam ser destruídos, sob os preceitos ascéticos. Uma das primeiras medidas do novo regime militar, pós-ruptura institucional, em 1964, é a dispensa de vários soldados do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. E essa dispensa ela tem um viés nitidamente de destruição da condição de trabalho da pessoa. Porque a partir do momento que você a retira dos seus quadros, demonstrando que são inimigos, que não apoiaram o novo regime, você destrói a partir da condição individual do trabalhador. E não foi só. Se destruiu também garantias básicas dos servidores públicos, como a vitalicidade, e características que fazem com que o servidor tenha uma estabilidade no seu emprego e não seja facilmente corrompido ou sofra os poderes hierárquicos, de necessidade de alterações em decisões fundamentais para o funcionamento da máquina pública. Tais medidas tiveram impacto imediato e a legislação laboral, que veio no período militar, ela foi extremamente dura contra aqueles que tinham um pensamento contrário ao regime militar, principalmente que apoiavam medidas do regime anterior, um regime governado, como já disse por João Goulart, sob um viés mais trabalhista para o operário. Nesse sentido, algumas legislações, que foram mantidas ao longo do tempo, através de atos institucionais, proibiam que os trabalhadores se tornassem dirigentes sindicais se tivessem alguma vinculação com ideais contrários ao interesse da nação, conceito jurídico indeterminado, de aplicação totalmente subjetiva. Portanto, sob esse viés, você tem um controle social e um controle laboral, e a legislação trabalhista serviu basicamente para isso. Tal situação não se observou somente no Brasil. Por exemplo, o regime franquista na Espanha trouxe medidas de caráter totalmente duro contra os trabalhadores, mesmo antes de se tornar um regime de governo na Espanha, quando estava já no final da guerra. Através da Fuero del Trabajo, foram feitas medidas extremamente duras contra trabalhadores que tivessem um viés contrário àquele novo regime, que seria implementado poucos meses depois. Sendo assim, os ideais ascéticos, eles permeiam os regimes totalitários e com total necessidade de controle dos trabalhadores. Mecanismo fundamental para que esses ideais, da moral, da necessidade de uma volta ao passado glorioso atinja, tem que passar por uma necessidade de controle dos trabalhadores. E não há outro meio de controle dos trabalhadores nesse período que não seja pela lei. A lei legitima o sistema, a lei legitima o regime. Por quê? Porque não existem eleições, não existe renovação democrática dos quadros. A necessidade de uma lei impositiva e dura faz com que você consiga a legitimação de um regime que não é democrático e que é de exceção. Concluindo, percebe-se que, em verdade, os ideais ascéticos estiveram presentes aqui no momento da ditadura militar brasileira. E como Nietzsche criticava-os, dizendo que eram ideais que não sustentavam uma sociedade que necessitava evoluir, aqui no Brasil se constatou exatamente essa situação. Por quê? O regime militar, no momento da ruptura institucional de 64, pregava um retorno à moral, à economia, crescente e a necessidade de um acordo político. A política nunca existiu porque nunca houve democracia. Portanto, isso não, é impossível de se constatar. Outro aspecto é a questão econômica. Não houve um acordo social. Esse acordo social pós-taylorismo não poderia ter ido para frente. E a questão moral também se demonstra totalmente afeta, principalmente no regime que se baseia na vingança, em condutas de imposição de medo. Sendo assim, através principalmente de leis trabalhistas de perseguição, se demonstra que as críticas dos ideais ascéticos feitas e propostas por Nietzsche se verificaram durante o período de regime militar brasileiro.